Em pleno 2025, criminosos estão usando o chatwall para se organizar em redes de pedofilia. Isso está acontecendo agora e eu trouxe algumas provas. O bate-papo UOL existe desde 1999 e até hoje continua funcionando sem mecanismos eficazes de moderação ou verificação de identidade. E o pior, qualquer assinante pode criar uma sala, e muitas dessas que trazem indícios claros de exploração infantil são justamente essas abertas por esses usuários que aproveitam dessa fragilidade. Essas salas funcionam como verdadeiros pontos de encontro para criminosos que deveriam estar sendo investigados e punidos. E o mais assustador, isso não está acontecendo nos fóruns obscuros da Deep Web, mas sim na Surface, ao alcance de qualquer pessoa em um site de uma das maiores empresas de comunicação do Brasil. E agora eu vou mostrar alguns prints do que eu encontrei com extrema facilidade entrando em algumas dessas salas. Primeiro eu queria mostrar as salas em si. E essas salas, elas estão desde que eu comecei essa investigação. Essa daqui, ó, Sem Piedade, Insano Sem Limite. Essas duas são as que estão no ar desde que eu comecei essa investigação. Toda vez que eu entro, elas estão aqui cheio de pessoas. Ou seja, essas duas são onde você com certeza vai achar e todo tipo de crime envolvendo menores de idade. Aí entrando nessa sala, eu quero que vocês deem uma olhada nos nicks. Primeiro nick, né? Muito perv. E eu quero que vocês entendam que no mundo deles, perv é de e todo perv são pessoas que gostam, são pessoas maiores de idade que gostam de crianças, pedófilos, né, no caso, assim, brutamente falando. Então eles usam esse codinome, perv ou pervertido, mas acho que eles usam mais abreviação mesmo, perv. Aí tem uma outra aqui, pai de pequeno afeminado, que você imagina que é um pai, um adulto, vendendo conteúdo do próprio filho. E aí tem esse perv, eles usam umas abreviações que eu também não consigo entender, mas tem perv no meio, sabe? Só pra deixar claro. Vamos para outro print. Essa é a mesma sala, essa Sem Piedade. E aqui você consegue ver que tem outro do perv e um violento com baby. Como que essa pessoa consegue criar um nick desse, entendeu? Como que a moderação não vê isso? E você já imagina do que se trata, né? Eu acho que é bem autoexplicativo. E aí tem uma pessoa aqui vendendo conteúdos, né? Tá escrito vídeos e um negocinho do dinheiro. Eu tinha feito um nome pra ver se pessoas iriam chegar com rapidez. E foi muito rápido mesmo. Eu entrei com um nome assim, 14Y, que é de years, ou seja, 14 anos, Care Daddy. E não deu outra. Esse cara aqui, ó, ele chamou perguntando se era Nino ou Nina. Menino e menina devem ser palavras bloqueadas dentro da plataforma, então eles colocam desse jeito, N1, NA. E é mesmo, porque quando eu fui responder, não deixou responder. Então é uma palavra bloqueada, mas percebem que eles usam esses mecanismos de abreviar, colocar número, que acaba não sendo detectado pela plataforma, que é super frágil, aliás. Enfim, eu fiz esse nick, muita gente chamou, muita gente bem velha, é surreal. Esse aqui é uma vez que eu entrei e tinha essa sala aqui, você cria e eu rasgo. Você já consegue imaginar do que se trata, né? Vamos ver os nomes. Pai de pequeno afeminado, tá aqui também, ele de novo. Outro pervertido. Mais um que escreveu pervo, que também é a mesma coisa, e outra pessoa vendendo vídeo. Esse aqui são os Insanos Sem Limite, que tá sempre, que essa sala existe todo o tempo. Então vamos ver os nomes. O pai do pequeno afeminado tá aqui de novo, vagabundo. Outro pervertido. Olha lá, ó, vendo melhores vídeos. Você já sabe o que se trata, né? Outra pessoa vendendo vídeo. Esse daqui é escancaradíssimo. O nick é vendo melhores vídeos. Atenção, cansados de golpe, chama no Telegram. Vendo vídeos perv e de OOZ. Eu não sei o que é OOZ, mas perv são vídeos de crianças, tá? OOZ eu não faço ideia do que seja. Faço com... esse daí é ele tentando vender coisa dele também. E aí tem o arroba do Telegram, que é assim que chama, não sei. Todo um mercado ilegal de venda e compra de vídeos de pessoas sendo abusadas, de crianças sendo abusadas. Então, isso é algo muito grave e eu não consigo entender como que isso acontece, como que isso é permitido, como que a UOL deixa isso acontecer. Tá, isso aqui é super grave também. De mães e filhas, você já sabe, né? Leitador pervo pad. Esse aqui foi ainda mais além. Eles também usam pad de pedofilia, ou pervo ou pad. Então esse aqui usou leitador
Leitador Pervoped. Esse aqui era a sala Desejo Sem Limite. Aqui, ó, vendo conteúdo, que com certeza deve ser conteúdo ilegal, obviamente, dentro desse Desejo Sem Limite. Cheirado perv, drogado e aqui mais uma pessoa vendendo conteúdo. O nome do negócio é vídeo proibido. Então ele fala: vendo vídeos perv e acervo proibido no precinho, sem enrolação e sem golpe. Só chame se tiver interesse. Esse aqui, ó, o leitador Pervoped, ele pergunta: algum do PED com esquema no Rio de Janeiro? Ou seja, você percebe que eles usam esse lugar aqui justamente para fazer esse tipo de coisa, para cometer esses tipos de crimes, porque eles se encontram aqui, conversam no Telegram, passam endereço, passam contato, e eles acabam consumindo esses conteúdos, ou até mesmo cometendo esses crimes de fato, e não só consumindo conteúdos, o que também já é crime, mas fazendo vítimas. Aqui tem mais nicks do Insano Sem Limite, Gordinho Perv, pai de Loirim. Você imagina que também é outro pai vagabundo vendendo o próprio filho ou filha, não sei. Eu experimentei entrar nessas salas em vários horários do dia e da madrugada. E em absolutamente todos os horários, essas salas estão sempre lotadas. E aqui ficam algumas perguntas. Por que a UOL ainda mantém esse bate-papo em plano 2025? Por que é tão fácil se cadastrar sem qualquer tipo de verificação mais rígida? Por que a moderação é tão fraca a ponto de criminosos agirem livremente dessa maneira por anos? O que esses prints mostram é grave. Não se trata de conversa imatura ou provocação, mas de uma rede organizada. Eles recrutam no bate-papo e depois redirecionam os interessados para canais secretos no Telegram, onde o controle é ainda menor e eles agem livremente. E o mais revoltante, o UOL continua mantendo essas salas no ar, mesmo sabendo dos riscos. Isso não é apenas descuido, é negligência. Manter um espaço como esse ativo em 2025 é permitir que criminosos se escondam à vista de todos. Por isso eu estou expondo o que eu encontrei. Mas não basta apenas assistir a esse vídeo. Se você também acha que isso precisa acabar, compartilhe, denuncie no site da SaferNet e pressione o UOL para encerrar essas salas, ou pelo menos fazer algum tipo de verificação de identidade muito maior, ou uma monitoria ao vivo, não sei. É difícil tentar achar uma maneira segura desse lugar existir. E aqui vai uma comparação importante. Recentemente o youtuber Felca expôs como crianças estão sendo adultizadas nas redes sociais. E só isso já é gravíssimo, porque mostra como os limites estão sendo destruídos. Mas o que acontece nessas salas do bate-papo UOL é ainda pior. Não é só adultização, não é só influência indevida, é crime, é rede organizada vendendo conteúdo ilegal dentro da internet comum, a Surface, como a gente conhece, onde qualquer um pode acessar em poucos cliques. E é literalmente em poucos cliques mesmo. Eu fiz o cadastro em menos de 5 minutos e em menos de 5 minutos eu já estava vendo muitas atrocidades. Se a adultização já é assustadora por si só, isso aqui é a prova de que criminosos estão agindo sem medo nenhum, na nossa frente. E o silêncio só protege eles, e juntos a gente pode tentar quebrar esse ciclo.